Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa imersão Inventários na Prática. Sem nenhuma dúvida, essa imersão é o maior evento aberto à advocacia sobre inventários na prática. Vocês que estão aqui hoje vieram para investir o tempo de vocês em uma especialização verdadeira, porque aqui não haverá conversa que não tenha propósito, aqui não haverá nenhum tipo de conteúdo que não faça sentido para a sua advocacia. Aqui você vai encontrar um conteúdo técnico, um conteúdo prático para transformar a sua advocacia. Eu quero que você seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, porque neste exato momento eu tenho absoluta certeza que se inicia uma transformação na sua advocacia. A área de inventários é uma das áreas mais lucrativas da advocacia. E se você está aqui hoje é porque você quer, de fato, um nível maior para a sua advocacia. Você quer, de fato, um novo espaço para a sua advocacia. E eu já sei que eu falo aqui com o Brasil inteiro. Então, eu vou para o meu chat aqui, estou com o meu computador aqui do ladinho, com o chat, e eu quero que vocês digam de onde vocês estão falando, para eu poder dar boas-vindas. Olha aí, ó, pessoal do Rio de Janeiro, Ceará, pessoal do Rio Grande do Norte, Minas Gerais também, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal da Bahia, pessoal de São Paulo, do estado de Goiás, pessoal do Mato Grosso, pessoal de Santa Catarina presente aqui, São Paulo em peso, Sergipe, olha o Brasil inteiro comigo, o pessoal do Paraná, muito legal. Sejam todos muito bem-vindos. Brasília também em peso aqui na nossa aula, pessoal do Mato Grosso do Sul também, pessoal de Rondônia, pessoal do Espírito Santo, ou seja, todos os estados da federação estão aqui na nossa aula, estão aqui nesse nosso evento. Antes de a gente começar o conteúdo, alguns recados importantes. Recado número 1. Esse é um evento gratuito. Esse é um evento gratuito. São 3 dias de imersão de forma gratuita para você que quer advogar nessa área. Portanto, em todos os meus eventos online, todos os meus eventos abertos, eu faço aqui sempre um alerta que é: confie apenas nas informações dos grupos oficiais. Não confie em mensagens enviadas, não confie em mensagens, em ligações, alguém pedindo o número, o código do WhatsApp, não confie nisso. Eu sempre faço esse alerta no início de todas as minhas imersões, das minhas lives, porque a gente sabe que sempre há pessoas mal intencionadas e eu quero que vocês foquem no conteúdo, na imersão. A imersão é 100% online, a imersão é 100% gratuita. Eu não vou pedir código de WhatsApp, eu não vou mandar link para você comprar absolutamente nada. Então nós temos 3 dias de evento. Na quarta-feira, se você quiser, depois eu falo sobre os meus treinamentos completos, tudo. Não se preocupe com isso. A minha preocupação é compartilhar um conhecimento técnico, um conhecimento prático para você. E lembrando que os nossos números também são números com DDD 61 do Distrito Federal, porque eu moro aqui em Brasília, minha equipe trabalha comigo aqui em Brasília também. Então não confie em mensagens, em pessoas mal intencionadas. Qualquer dúvida, vai lá nos números oficiais. Qualquer dúvida lá no meu perfil do Instagram, tem lá inclusive um post com todos os nossos números oficiais. Tá legal? Eu vou pedir para a equipe agora compartilhar a tela para eu poder conversar um pouco com vocês. Ó, muitas pessoas entrando aqui na nossa aula, os alunos vão entrando aqui e eu vou compartilhar aqui com o meu slide para poder, então, falar com vocês sobre a nossa imersão. Muitas pessoas aqui já me conhecem, muitas pessoas já me acompanham, outras pessoas estão me acompanhando agora, algumas pessoas que estão na live de hoje, na nossa aula, algumas pessoas que chegaram aqui na imersão podem estar pensando, tá, mas o professor Jailton, ele é advogado, ele é juiz, ele ministra cursos, como é que é a história dele, né?
com o direito das sucessões. Equipe, eu estou vendo só o chat aqui no meu retorno, não estou vendo o meu slide. Então, como é que funciona e como vai funcionar primeiro essa nossa imersão? A nossa imersão, como eu falei, é uma imersão gratuita e ela vai funcionar da seguinte forma: são 3 dias focados na prática dos inventários. Na aula de hoje, nós vamos falar tudo que um especialista em inventários precisa saber para dominar essa área. Na aula de amanhã, o passo a passo do inventário. E eu vou mostrar para vocês como é fácil entender e atuar em qualquer inventário. Porque eu tenho um método que eu desenvolvi que desmistifica de uma vez por todas a área de inventários. E você vai ver, e você vai estudar comigo 5 grandes pilares dos inventários. Aula de amanhã, aula imperdível. E na aula de quarta-feira, a última aula, preparem-se para uma verdadeira porrada de conhecimento. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a partilha na prática, ou seja, como construir um plano de partilha, e vamos falar tudo sobre ITCMD e grandes mudanças da reforma tributária. Olha, tem estratégias tributárias que eu aposto, 99% dos colegas que estão aqui, com todo respeito, obviamente, não sabem. E eu vou explicar detalhadamente para vocês. A aula mais importante é a última aula. E essa imersão foi estruturada dessa forma. A primeira aula, a aula de hoje, é pré-requisito para você entender a aula de amanhã. E a compreensão da aula de hoje e da aula de amanhã, essa compreensão ela é pré-requisito para você entender a última aula, a aula de quarta-feira, que é a aula mais importante, tá? Então agora começa a nossa imersão em inventários na prática. Mas deixa eu me apresentar rapidamente, porque pedindo licença aos nossos amigos que já nos acompanham já há bastante tempo, eu tenho vários alunos que estão aqui na nossa imersão, mas eu preciso me apresentar para aquelas pessoas que não me conhecem. Antes de me apresentar, eu quero que uma frase que eu acabei de colocar aqui seja o norte da nossa aula de hoje. A frase é a seguinte: não existe sorte na advocacia. Existe investimento, posicionamento, técnica e constância. E por que investimento? Vocês já fizeram investimento. Qual foi o investimento que vocês fizeram? O tempo. O tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos. E vocês estão investindo tempo hoje aqui. Então, o primeiro passo vocês estão dando nessa imersão: investimento. Posicionamento decorre da técnica que você tem, do conhecimento que você tem. Então você vai ter um conhecimento aqui para você se posicionar como advogado, como uma advogada que atua na área de inventários e que resolve processos de inventário. Você tem técnica e você tem constância. Conhecimento, estudo constante, atualização constante. Olha, eu me chamo Jailton Lopes Júnior e eu já começo falando quem eu sou, porque eu começo aqui apresentando para vocês os bens mais preciosos que eu tenho e a maior conquista da minha vida, que é a minha família. Então eu sou aqui o esposo, o marido da Fanny, o pai do João Pedro e a pequenininha recém-nascida Maria Clara e também da Jade e da Luna, que são as nossas cachorrinhas. Essa é a minha maior conquista e eu sempre compartilho isso com os meus alunos, com as pessoas que me acompanham, sabem o quanto eu amo a minha família. Então, eu sou o Jailton e, antes de tudo, de qualquer título, de qualquer feito profissional, eu sou o marido da Fanny, o pai do João Pedro, o pai da Maria Clara e o pai também da Luna e da Jade. Mas antes disso tudo, né? Tudo começa na década de 80, quando eu queria ser um jogador de futebol ali, já criancinha jogando bola, filho da dona Cleusa, da minha mãe, que provavelmente está aqui também assistindo. Ela sempre acompanha as aulas, não é do direito, mas ela sempre me acompanha. E lá na década de 80, apenas uma criança que cresceu e em um determinado momento da vida precisou trabalhar ainda aos 15 anos, porque tinha um sonho, queria ser alguém na vida e a vida nunca foi fácil para nenhum de nós. Então, essa criança que virou adolescente, virou então tecladista de bandas no interior da Bahia e precisou tocar teclado de quinta a domingo em bares, restaurantes e festas para poder pagar a faculdade. Só que esse músico amador, que quase se tornou músico profissional, então se matriculou na faculdade de Direito e foi estudar Direito em uma faculdade simples do interior da Bahia, porque não tinha condições de estudar nos grandes centros, e acabou então pagando a sua faculdade
trabalhando nas noites, né, tocando piano e teclado em bares e restaurantes, até conseguir a sua OAB. Passou na OAB e foi advogar. Esse galã aí de filme mexicano que vocês estão vendo é o recém-formado, e ao lado eu quis compartilhar com vocês o meu primeiro cartão físico. Olha só que legal, o meu nome, minha OAB da Bahia, ainda do interior da Bahia, e esse era o antigo endereço do meu escritório no interior da Bahia. Então essa é a minha história, assim começa a minha advocacia, aos 23 anos, começando na advocacia e também na docência, como professor universitário, professor de prática jurídica. E aí, sem querer entregar a minha idade, desde 2007, então, lecionando para advogados, compartilhando conhecimento com outros advogados, com estudantes, porque eu costumo dizer que a minha missão é compartilhar conhecimento. E após 7 anos de advocacia, trabalhando duramente na advocacia, eu resolvi então prestar concurso público para a magistratura, que era um sonho na faculdade, e meu coração sempre foi dividido entre a advocacia e a magistratura, mas eu resolvi então fazer o concurso, fui aprovado em 4º lugar, no concurso para juiz de direito do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios. Tomei posse como juiz de direito e foram quase 10 anos como juiz de direito aqui no TJDFT, aqui em Brasília, mas sobretudo depois do nascimento do meu primeiro filho, eu senti um ressignificado na minha vida e entendi que eu precisava ter mais liberdade para fazer as coisas que eu sempre gostei, para cuidar mais da minha família, e a maior liberdade que eu poderia ter era não estar no serviço público. Então eu resolvi pedir exoneração do meu cargo público no ano de 2023 e resolvi retornar para a advocacia para atuar especificamente na área de inventários. Então eu passei a integrar um escritório importante aqui em Brasília como sócio, que é o AGE Santa Cruz e Lopes, ao lado dos meus queridos amigos, né, meus irmãos de coração, o Samer Age e o André Santa Cruz, e nós então temos esse nosso escritório de advocacia e eu cuido do núcleo de direito das sucessões, então todos os inventários passam pelas minhas mãos no escritório. Eu estou muito realizado na advocacia porque eu atuo em uma área que é uma área rentável, que é uma área previsível e que é uma área que nos dá muita liberdade, porque a gente não depende 100% do Poder Judiciário, a gente tem condições de escolher os clientes com os quais nós queremos trabalhar, nós podemos trabalhar de onde quisermos, então nós temos muito mais liberdade. E eu abracei essa área porque eu aprendi muito na magistratura como juiz, eu consegui enxergar aquilo que dava certo, aquilo que não funcionava, os grandes erros dos advogados, os grandes acertos dos advogados, e toda essa minha experiência, essa minha bagagem como juiz e como advogado que fui no passado, eu trago agora para a advocacia e compartilho ainda mais com os meus alunos, justamente porque antes na magistratura eu tinha algumas limitações e agora na advocacia eu não tenho mais. E então eu volto para a iniciativa privada, para a advocacia e para poder também ter mais liberdade para falar com os meus alunos. E tenho a alegria de poder ser consultado por grandes jornais do Brasil, como Folha de São Paulo, como Estadão, para dar o meu parecer, as minhas opiniões sobre temas importantes envolvendo a área de inventários. Então, algumas matérias que vêm saindo ali nesses jornais de grande circulação, eu tenho ali a alegria de poder, de alguma forma, compartilhar o meu conhecimento e contribuir para que as informações cheguem à população de uma forma geral. E, além disso, tenho muito orgulho de ter criado o maior treinamento do Brasil para advogados, que é o PDS, Prática em Direito Sucessório, um treinamento completo sobre a área de inventários para advogados que querem viver realmente dessa área. E agora, nos últimos meses, dentro do meu escritório de advocacia, eu quero compartilhar isso com vocês, eu fiz um grande investimento, porque a advocacia é isso, é investir no conhecimento, é investir em técnicas, é investir na nossa carreira. E eu fiz um super investimento, do qual eu me orgulho muito, que foi criar, primeiro, o PDS, que hoje tem transformado a vida de muitos advogados. Aqui eu compartilho com vocês alguns advogados, a Mariana, o Ademar, aqui a Cristiane, que estão faturando, aqui eles estão segurando a plaquinha, né, de R$100 mil de faturamento só com inventários. Todos os meus alunos, tenho muita alegria de ter
esses alunos, e muitos alunos já se transformaram em verdadeiros amigos, né? Porque a gente tem uma família dentro do nosso PDS, mas como eu disse, nos últimos meses eu fiz um grande investimento na minha advocacia e eu então desenvolvi uma inteligência artificial. Eu vou compartilhar isso com vocês, vou mostrar para vocês como vai funcionar e alguns de vocês terão acesso à minha inteligência artificial, que é a IAJUR. É uma inteligência artificial específica para a área de inventários. Eu contratei uma empresa que tem essa expertise, que desenvolveu essa inteligência artificial e é uma inteligência artificial que hoje faz as minhas petições. Eu entendi que o advogado precisa dominar a área de inventários. A inteligência artificial não vai substituir o advogado, mas o advogado que souber utilizar a IA, esse vai se destacar. Então a IA não vai substituir o advogado tem que ter o monopólio do conhecimento, ele tem que ter o conhecimento, mas a IA vai acelerar a produção e vai acelerar os resultados, gerando mais tempo para você prospectar mais clientes, para você encarar a sua advocacia como um negócio. E a IAJUR faz exatamente isso. Eu coloco os meus casos, os detalhes e ela monta ali o modelo da minha petição, a estrutura que eu preciso para a minha petição e aí a minha função é apenas lapidar essa petição, deixar ela com a minha cara. Imagine que você tenha um advogado ao seu lado trabalhando com você e você dê as orientações para ele. Eu quero que você faça essa petição com base nisso, 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 não deixe de citar isso e isso, coloque um fundamento persuasivo e você vai dar então um clique e a sua inteligência artificial, a IAJUR, já faz isso para você. Eu costumo dizer que a IAJUR sou eu, é a minha versão digital aqui, porque eu que a treinei, né? Nós contratamos essa empresa e toda a minha inteligência foi colocada aqui para ela fazer as nossas petições e muitos de vocês terão acesso a ela, mas aí a gente vai falar sobre ela ao longo do nosso evento. Então, eu costumo dizer, fazendo uma reflexão, né? Qual é a diferença entre esses três profissionais, entre o estudante que precisava tocar teclado para pagar a faculdade, o juiz de direito e o advogado? Veja, esses três sujeitos, na verdade, são uma única pessoa, apenas em momentos distintos da sua vida. Cada um de vocês vive um momento, eu sei disso. Eu estou vivendo um momento também e já vivi vários outros momentos. O que eu tenho para falar para vocês é, não desistam jamais do sonho, dos objetivos, porque se eu conseguir chegar à advocacia que eu sempre sonhei, qualquer pessoa consegue. Eu não sou diferente de nenhum de vocês, não sou mais inteligente. Eu sou apenas uma pessoa que investe no meu conhecimento, que investe na minha carreira e sou uma pessoa determinada. Então, se você está hoje aqui, você já deu o primeiro passo, você já é uma pessoa determinada. Você poderia estar com a sua família, você poderia estar com seus amigos, você poderia estar saindo, você poderia estar em um restaurante maravilhoso ou fazendo qualquer outra coisa. Você está hoje aqui com uma tela na sua frente para aprender a atuar na área mais rentável da advocacia. Então, é isso. É sobre jamais desistir. Só que, como eu falei, eu nunca fui mais inteligente do que ninguém. Agora, uma coisa eu tenho que reconhecer sobre mim, que é eu sou uma pessoa, pelo menos, minimamente esforçada. E é isso que eu peço para vocês, que vocês sejam advogadas e advogados esforçados. E se esforcem durante esse evento, porque eu me senti um não advogado no meu primeiro inventário. Foi exatamente assim que eu me senti. O meu primeiro inventário como advogado, no início da minha advocacia, meus amigos, foi um desastre total. Por quê? Porque no momento em que eu iniciei o inventário, eu percebi que eu tinha OAB, mas eu não me sentia advogado. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Ou seja, não sei se vocês já sentiram que trabalhavam muito ou que trabalham muito e ganham menos do que deveriam ganhar. Que a advocacia simplesmente não está rendendo. Não sei se vocês já passaram por isso. Bom, talvez vocês estejam no lugar certo, advocacia, mas no nicho errado. Veja, eu vejo muitos advogados perdidos em inventários. Eu vejo muitos advogados em outras áreas, em audiências infindáveis, em decisões judiciais que merecem muitas vezes repulsa por parte do advogado. Eu vejo muitos advogados que não se encontram na advocacia, muito provavelmente pelo nicho de atuação. Enquanto isso, há uma área que cresce silenciosamente. Uma área que não depende da sorte, depende da técnica, que é a área de inventários. Uma área na qual há muitos clientes, altos honorários e poucos especialistas. Milhares de famílias buscam
por advogados especialistas, porque elas querem que esses advogados resolvam algo que é inevitável, o inventário. O inventário é inevitável, as pessoas nunca vão parar de acumular patrimônio, as pessoas não vão deixar de morrer. E desde quando existe direito civil, há direito sucessório, há a regulação da transmissão dos bens deixados pelo falecido. E a área de inventários é sobre isso. Só que não basta que você seja um advogado que faça qualquer coisa. Essas famílias não procuram qualquer um, essas famílias procuram especialistas. Essas famílias procuram especialistas porque só os especialistas conseguem resolver de forma técnica, de forma eficiente. Queridas amigas, queridos amigos, vou dar um conselho que eu daria agora para os meus filhos. O mundo mudou, o mundo jurídico mudou, a advocacia mudou. As pessoas não procuram mais o famoso faz tudo. A era do advogado faz tudo já passou. E essa era não volta nunca, nunca mais. Na área de inventário, se você se especializa, você tem a oportunidade de ganhar altos honorários. Para vocês terem uma ideia, um inventário com patrimônio de R$1 milhão é um inventário relativamente pequeno. Se você cobrar 5%, você já tem R$50 mil de honorários. Inventários com patrimônio médio, 5 milhões de patrimônio, você tem condições de ganhar R$100 mil em um único inventário, muda a sua vida. Já é uma receita de R$10 mil por mês, praticamente. Inventários com patrimônio mais substancial, 10 milhões, 20 milhões, muitos aqui podem não, alguns eu diria, podem não acreditar nisso. E se você não acredita, é como se os seus olhos não vissem. E aquilo que seus olhos não alcançam, seu bolso também não alcança. Então preste muita atenção. Olhe para o horizonte e enxergue os honorários que você precisa. Na área de inventário você vai enxergar. Acredite no que eu estou falando. Se você acredita que isso vai acontecer na sua vida, já coloca aqui, ó, já escreva aqui no chat aqui um amém. Vamos profetizar. Eu quero ouvir aqui e ler um amém. Se nos seus horizontes vocês enxergam altos honorários na área de inventários, tá? Você se especializa, o seu cliente sente, o seu cliente confia, o seu cliente paga e o seu cliente indica. E é assim que você cresce. E a imersão em inventários na prática, queridas amigas, queridos amigos, é exatamente sobre isso. Eu quero que vocês, após esses 3 dias de imersão, tenham esse tipo de resultado, como aqui o da aluna que me mandou a mensagem falou: boa noite, professor, eu vi post da placa que vai ser enviado para os alunos que conseguiram R$100 mil em inventários. Sou aluna, já atingi meus R$600 mil em um único inventário. O segundo aqui foi até o Ademar, que vocês viram ali a plaquinha dele. Deu certo, professor, mais de R$200 mil em honorários, só estamos ajustando a forma desse pagamento. Eu já havia feito alguns inventários durante o período que tem o escritório, mas não era o meu foco e ele passou a estudar, passou a se dedicar na área de inventários, meu aluno já está faturando muitos honorários. E é por isso que eu digo, você não precisa mais de teoria. E eu não estou aqui para compartilhar teoria, eu estou aqui para compartilhar conhecimento prático. Você não precisa mais de teoria, você só precisa de prática, confiança e resultado. A partir de agora, preste muita atenção em cada detalhe que eu vou falar para você. Preste muita atenção em tudo o que eu vou falar para você, porque ao final você vai sentir uma transformação tremenda no seu conhecimento. E ao final você ainda vai poder concorrer a um Apple iPad. Durante esse nosso evento, dessa nossa imersão, eu farei 2 grandes sorteios. Um hoje, Apple iPad, e um outro sorteio amanhã, uma coleção de obras de direito sucessório para você, então, ter aí mais ferramentas para gerar resultados extraordinários para a sua advocacia. E hoje nós vamos começar então com um tema que é o que todo especialista em inventários precisa saber. Afinal de contas, o que todo especialista em inventários precisa saber? E eu começo, queridas amigas, queridos amigos, explicando o seguinte:
antes de começar o inventário. O que eu vou ensinar agora tem a ver com o conhecimento que você precisa ter para começar qualquer inventário e tem a ver com o atendimento que você vai fazer ao seu cliente. Aqui, eu costumo, esse início, antes de começar o inventário, o nome poderia ser Como Encantar o Cliente. E como é que você encanta o cliente no atendimento? Com conhecimento técnico. E um ponto muito importante que os livros não ensinam, então aqui já começa com o entendimento prático que livro nenhum ensina. Porque você vê muita teoria. Mas vocês já leram em algum manual de direito das sucessões sobre massas patrimoniais? Pouquíssimas obras tratam desse tema. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Pouquíssimas obras tratam desse tema. Afinal de contas, o que são essas massas patrimoniais do inventário? Veja, sempre que um cliente chega ao seu escritório, ele chega com uma demanda de inventário. E quando ele apresenta a demanda, essa demanda ela é apresentada por meio de uma história. Então o cliente vai contar a história do patrimonialista, do sujeito que morreu. Olha, papai, ele se casou com mamãe, papai tinha esses bens, depois eles compraram esses outros bens, nosso pai teve 3 filhos, por exemplo, ou 2 filhos, o casamento com a nossa mãe era sob o regime da comunhão parcial de bens, e assim vai narrando a história. Muitas vezes o próprio cônjuge sobrevivente explica a história. E no momento em que essa pessoa explica a história para você, eu gosto sempre de fazer o seguinte, eu tenho um flip chart na minha mesa, você pode utilizar uma folha A4 e você vai fazendo um desenho. Você vai desenhando para entender e quando o cliente terminar de falar, você vai mostrar para ele. Esse conhecimento vai impactar. É esse conhecimento que transforma. E eu sempre digo o seguinte, seja professor do seu cliente. Explique para o seu cliente didaticamente. Não, professor, mas se eu for ensinar, ele vai contratar outro advogado. Não. É aqui que você mostra o seu valor. É aqui que você mostra o seu valor. Então, olha só. Para que o seu inventário tenha sucesso, para que ele possa ter sucesso, você precisa identificar as massas patrimoniais. E para identificar, tudo começa nessa hora de identificar as massas patrimoniais, tudo começa com o artigo 1784, princípio da Cézine, de origem francesa ou Saicine, como você queira chamar. Eu até vou escrever aqui para você entender. Princípio da princípio da Saicine ou Cézine, tá? O que diz o artigo 1784? Ele vai dizer, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. O que é abrir a sucessão? A abertura da sucessão é sinônimo de morte. Sujeito morreu, nesse exato momento, a transmissão automática de todas as relações jurídicas patrimoniais ativas e passivas. Os bens se transmitem. E aqui uma dica que os meus alunos já sabem, isso aqui é muito básico que eu vou falar, mas eu costumo começar com o básico para aprofundar. Por quê? Com isso eu começo a nivelar todos vocês. Cada um, eu falei no início, cada um vive uma realidade. Então eu começo com o básico e vou aprofundando. Então quem não sabia o básico, aprende o básico e aprende o aprofundado. Então eu nivelo todo mundo aqui. E eu sempre nivelo por cima. Então eu ensino quem tem dificuldade para nivelar depois todo mundo por cima, todo mundo vai saber. Então, o que significa isso? Significa que no exato momento da morte, os bens se transmitem a todos os herdeiros. Alguém pode pensar, professor, mas é preciso que haja um inventário para fazer essa transmissão. Não, o inventário, ele apenas chancela um fenômeno jurídico que já aconteceu. A transmissão ocorre com a morte. Significa dizer que se o falecido deixou 3 imóveis, o fato de você não ter promovido o inventário e registrado o formal de partilha na matrícula do imóvel, isso não significa que o herdeiro já não seja o proprietário daquele imóvel. Aliás, essa é uma das exceções àquela regra que o nosso professor de direitos reais nos ensinou. Só é dono quem registra. Não. A transmissão causa mortes já gera a propriedade do imóvel, ainda que você não tenha o registro, por causa dessa regra do artigo 1784 do Código Civil.
tá? Regra importantíssima. Só que aí eu vou falar sobre massas patrimoniais. Professor, o que tem a ver o 1784 com massas patrimoniais? Tem muito a ver, porque olha só, o cliente chegou ao seu escritório e disse o seguinte: doutora, doutor, eu vou chamar o cônjuge mulher aqui de Maria, então eu vou colocar um Mzinho aqui, ó, de Maria. Eu me casei aqui com o Joaquim, tá? Me casei com o Joaquim e tive 2 filhos, tá? Durante o nosso casamento, o Joaquim adquiriu 3 bens. O bem imóvel 3, o imóvel 4 e o imóvel 5. Qual é o regime de bens do casamento aqui? Comunhão parcial de bens. Aí você vai perguntar, Joaquim já tinha algum outro bem que ele adquiriu antes do casamento? Ela disse, sim, imóvel 1, imóvel 2. Ah, então entendi. Então, no total, Joaquim deixou 5 imóveis, é isso? É isso. Olha só, imóvel 1, imóvel 2, imóvel 3, imóvel 4, imóvel 5. Os imóveis 1 e 2 foram adquiridos por Joaquim antes do casamento. Os imóveis 3, 4 e 5 durante o casamento. Então, aqui eu já sei uma coisa. Que em relação a esses bens aqui, ó, bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, tá? Eu tenho o quê? 50% de meação. E os outros 50%? Herança. Ok? Beleza. Então eu já consigo identificar isso. Só que ela vai dizer o seguinte: doutora, doutor, meu marido deixou um testamento. E nesse testamento ele deixou para mim o imóvel 1. Joaquim poderia fazer isso? Claro que poderia. Então o que eu tenho aqui? Olha como funciona a mente do especialista. Quando ela diz isso, você já está fazendo esse desenho. Então você sabe que aqui você tem um legado. L de legado. O que é o legado? Quando o falecido deixa um testamento e destina um bem específico. Deixo o meu carro Honda Civic para fulano de tal. É um legado. Se no testamento o falecido fala, deixo 2% do meu patrimônio para o meu melhor amigo Antônio, isso é o quê? Um testamento. E nós chamamos esse herdeiro de herdeiro testamentário. No caso aqui, Maria é herdeira legatária. Ela não é herdeira testamentária, é legatária. Mas claro que é por testamento também. Mas só a diferença entre legado e herdeiro testamentário. Beleza. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai identificar as massas patrimoniais. Você tem essa primeira massa patrimonial que eu mostrei, que é a massa, essa aqui, ó. Os bens adquiridos na constância do casamento. Eu tenho que fazer a divisão. 50% é direito próprio de Maria. É direito próprio dela porque decorre do regime de bens. Tá? Decorre do regime de bens. E os outros 50% herança. Essa é uma massa patrimonial. Eu tenho uma outra massa patrimonial, os bens deixados por testamento. No caso, ele deixou o bem número 1, como legado. E eu tenho outra massa patrimonial, o outro bem que sobrou. E em relação a esse bem 2 aqui, esse imóvel 2, opa, Maria tem meação em relação a esse imóvel 2? Não, ela não tem meação em relação ao imóvel 2. Então, eu vou dividir aqui, ó, esse imóvel, Maria, como ela não tem meação, ela será herdeira em relação a esse imóvel 2. Então eu tenho aqui, ó, para Maria, para o filho 1 e para o filho 2. Olha como eu organizei as massas patrimoniais. Legado, o patrimônio, a massa que eu vou fazer a divisão entre meação e herança em relação aos herdeiros legítimos. E a última massa, o bem que sobrou, eu vou dividir por 3, porque como Maria não tem meação em razão do regime de bens, é bem particular, ela concorre com os descendentes. Olha como é importante você fazer essa organização. Olha como é que fica. Olha como ficou fácil agora, depois dessa explicação, a organização. Então, quais são as massas patrimoniais aqui, ó? A primeira, o legado. Maria vai receber 100% desse imóvel. Segunda massa patrimonial que eu vou verificar, os imóveis 3, 4 e 5. Imóveis que foram adquiridos na constância do casamento. Maria tem 50% de direito próprio a título de meação e os filhos aos outros 50%. Maria concorre com os filhos? Não, daqui a pouco eu vou falar sobre o artigo 1829. E a terceira massa
é herança pura, que é aquele imóvel 2 que sobrou. Como Maria não tem meação sobre ele, ela concorre com os 2 filhos. Então eu tenho 33,333% para Maria, 33,333% para o filho 1 e 33,333% para o filho 2. Olha que espetáculo. Deixa eu chamar aqui o chat. Pessoal, fez sentido para vocês? Ó, temos 4.482 pessoas ao vivo. Nós temos que chegar aqui a 5.000 pessoas. Pessoal, fácil aqui. Eu acho que a gente pode chegar até mais, tá? Eu acho que a gente pode passar de 5.000 pessoas, temos que chegar a 4.500 pessoas. Eu acho que podemos chegar até 4.700 pessoas tranquilamente aqui, então eu preciso de 2 coisas, like, e preciso que vocês copiem o link dessa aula e colhem nos grupos do WhatsApp da OAB, compartilhem nas redes sociais, convidando outros advogados para que eles possam assistir a essa aula. Tá bom? Se nós chegarmos, eu vou aumentar essa meta, tá, pessoal? 4.500 pessoas aqui tá muito fácil, porque já chegamos a 4.482 pessoas. Se chegarmos a 4.600 pessoas, eu vou mandar para vocês amanhã o e-book dessa aula. Eu vou fazer o e-book que eu tenho dessa aula, vou organizar, vou escrever, vou acordar amanhã cedo, 7 horas da manhã, e vou escrever essa aula todinha e vou mandar para vocês em forma de e-book. Combinado? Combinado, porque além do conteúdo prático que vocês estão tendo agora, eles vão ter escrito para guardar aí no escritório. Então temos que chegar a 4.600 pessoas, eu vou atualizar aqui até o meu chat para ver se nós já não temos, já temos 4.500 pessoas, temos que chegar a 4.600. Fez sentido para vocês até aqui, pessoal? Fez sentido para vocês essa primeira noção de massas patrimoniais e a importância de você ter esse conhecimento para mostrar isso para o seu cliente? Queridas amigas, equipe, divide a tela para mim aqui do slide. Imagine você mostrar isso aqui para o seu cliente. Isso aqui é encantamento. Encantamento. Se você explica didaticamente para o seu cliente, ele não quer contratar outro advogado. Professor, mas ele vai contratar porque ele já vai saber, ele não vai saber, ele não entende isso. Ele vai até procurar outro advogado vai se confundir, o outro advogado vai dizer para ele, a maioria fala isso. O outro advogado vai falar para ele, olha, volta aqui semana que vem que eu vou estudar melhor o caso e vou te dar, e a gente vai conversar. Ele vai perceber a insegurança. Quando ele percebe que você tem segurança, ele não quer outro advogado. E aí eu já vou dizer o seguinte, ele não vai querer te contratar porque você cobrou mais barato. Não, porque você não vai cobrar mais barato. Ele vai te contratar porque ele vai querer o melhor e você vai ser o melhor. Eu sempre costumo dizer o seguinte, se o cliente deixa de te contratar porque outro advogado cobrou mais barato, é porque você não tem ou não gerou valor. Então aqui é geração de altíssimo valor para o seu cliente. É com base nisso que você gera valor de altíssima qualidade para o seu cliente e ele vai querer pagar pela sua entrega, tá? Vamos seguir? Primeira coisa que você tem que saber então, antes de qualquer inventário, massas patrimoniais. E o que todo especialista precisa saber? Primeiro, massas patrimoniais. Segundo, direitos do cônjuge no inventário. Porque geralmente quem procura o advogado é o cônjuge, obviamente, ou outro herdeiro, obviamente. 99% dos inventários, em 99% dos inventários, o advogado é procurado ou pelo cônjuge sobrevivente ou por um dos filhos ou outras classes de herdeiros. Muito bem. E, inevitavelmente, você vai precisar entender a posição do cônjuge ou do companheiro na sucessão. Então, primeira coisa que você tem que entender é enxergar o cônjuge e saber onde ele está situado nessa classe de herdeiros, ou nas classes de herdeiros. Quando nós falamos sobre os herdeiros, a gente tem que entender que há duas grandes, uma divisão que vai se traduzir em duas grandes realidades. Os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Primeiro aqui, querida amiga, querido amigo, nós temos os herdeiros legítimos. E olha só, já batemos aqui 4.500
579 pessoas. Eu tinha que ter colocado essa meta para 5.000 pessoas, eu acho, viu? Mas tudo bem, eu vou dar o prêmio para vocês se a gente chegar aqui a 4.600 pessoas, porque vocês estão fazendo o dever de casa. Mas não deixem de divulgar a nossa aula para outros advogados. Então nós temos aqui os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Olha só que interessante. Quem são os herdeiros legítimos? Eles estão lá no artigo 1829 do Código Civil. Os herdeiros legítimos podem ser herdeiros legítimos necessários e herdeiros legítimos facultativos. Quem são os herdeiros legítimos necessários? Aqui, ó. Ascendentes de... Deixa eu voltar aqui para seguir a ordem, tá? Então, vou colocar aqui, seguindo a ordem do código, tá? É melhor. Então, quem são os herdeiros legítimos necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuge. Então, descendentes, ascendentes e cônjuges. Cônjuge. Por quê? Por que herdeiros necessários? Porque esses herdeiros receberão necessariamente 50% do patrimônio. A chamada legítima. O que é a legítima? É pelo menos 50% do patrimônio. Porque o falecido pode deixar um testamento e nesse testamento ele pode dispor de até 50%. Por que ele não pode ultrapassar 50%? Porque os outros 50% necessariamente devem ir para esses herdeiros legítimos necessários. Descendentes, nessa ordem, ascendentes e cônjuge, tá? E quem são os herdeiros facultativos? São os colaterais. Colaterais até o 4º grau. Então nós temos irmãos, nós temos sobrinhos, nós temos tios, nós temos primos e assim por diante. Tá? Então são os herdeiros colaterais. E por que nós chamamos de herdeiros aqui facultativos? Porque se o falecido não tiver descendente, se o falecido não tiver ascendente vivo, se o falecido não tiver cônjuge, imagine uma pessoa que não tenha filhos nem netos, não tenha descendentes, uma pessoa que não tenha ascendentes, os pais já morreram, e uma pessoa que não tem cônjuge, não é casada e não vive em união estável, essa pessoa tem apenas irmãos. Os irmãos são o quê? Colaterais. Eles são herdeiros facultativos. O que isso significa? Aqui é uma dica já de planejamento sucessório. Essa pessoa que não tem descendentes, ascendentes e cônjuge pode excluir os seus irmãos da sucessão. Pode fazer, por exemplo, aqui um testamento, deixando todo o patrimônio para um amigo, por exemplo, se ele quiser. E se ele tiver pelo menos um descendente, ou um ascendente, ou um cônjuge, aí ele não pode deixar tudo para o amigo. Ele pode deixar até 50%. Então essa é a diferença entre herdeiros legítimos necessários e herdeiros legítimos facultativos, tá? E quem são os testamentários? Os testamentários, eu vou apagar aqui para ficar mais fácil, os testamentários são aqueles herdeiros eleitos pelo próprio testador. Os legítimos são, olha o Lzinho de lei, olha o Lzinho de lei. Os legítimos são os herdeiros eleitos pela lei. E os testamentários são os eleitos pelo dono do patrimônio. Esse aqui, ó, pode ser os herdeiros testamentários propriamente dito ou os legatários. Você já sabe o que é o herdeiro testamentário ou o legatário. O legatário recebe um bem específico, por exemplo, recebeu um imóvel aqui, ó, ou recebeu, por exemplo, um carro. Isso é legatário. E o herdeiro testamentário, ele recebeu o quê? Uma fração. Essa é a diferença. Legal? Beleza. Então, para você entender a posição dos herdeiros, primeira coisa, básico para a gente nivelar é isso. O próximo passo é você entender, e olha, parabéns a vocês, acabei de ver que nós atingimos a nossa meta, 4.614 pessoas, portanto, amanhã, no mais tardar depois de amanhã, porque eu vou ter que acordar bem cedo amanhã para poder montar a aula de hoje, redigir tudo, para poder mandar para vocês um e-book sobre a aula de hoje. Mas como está tudo na minha cabeça, é rápido, eu consigo fazer. Ó, agora para você entender a posição desses herdeiros, preste muita atenção. Preste muita atenção. Artigo 1829 do Código Civil. É agora que o bicho começa a pegar. É aqui que nós vamos separar os homens e as mulheres dos meninos e das meninas, tá? Homens e mulheres, meninos e meninas. Vamos lá. Acompanhem comigo, por favor, tá? Vamos aqui, eu vou colocar o texto todo na tela para não haver aqui confusão, para que vocês consigam acompanhar com calma. A sucessão legítima
defere-se na ordem seguinte. Opa, deixa eu voltar aqui. Defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge. O que está dizendo aqui? O sujeito morreu, de cara, quem vai concorrer? Descendente e cônjuge. O cônjuge está aqui junto concorrendo, mas calma. Para eu saber se o cônjuge ou companheiro vai concorrer com os descendentes, eu preciso saber qual é o regime de bens. Voltando na tela. Então, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Aí ele traz uma ressalva. Salvo, ou seja, quando é que o cônjuge não vai concorrer com os descendentes? Quando ele for casado com o falecido sob o regime da comunhão universal. Ou no da separação obrigatória. Ou no da separação obrigatória, tá? Então, separação obrigatória, o cônjuge não concorre com os descendentes. Não estou falando de separação convencional. Estou falando da separação imposta pela lei, por exemplo, maior de 70 anos, tá? Beleza. E aí ele conclui assim, ó, ou no regime da comunhão parcial, na comunhão parcial de bens, se o autor da herança não houver deixado bens particulares. Volta comigo. Professor, ficou difícil. Basta você imaginar o seguinte, sujeito morreu. Quem recebe? Descendentes, filhos, netos, bisnetos, conforme o caso. E o cônjuge, ele também recebe junto com os descendentes? Depende do regime de bens. Se o regime for comunhão universal, ele não recebe. Qual é a lógica? O cônjuge já tem 50% de todo o patrimônio. Não é justo ele ganhar 50% do patrimônio por direito próprio, meação, e ainda concorrer com os descendentes. Não é justo. Então, comunhão universal, ele não concorre com os descendentes. Beleza. Separação obrigatória, ele não concorre. Por quê? Opção do legislador. Opção do legislador. Se o regime é separação obrigatória, o cônjuge não tem nem meação e também não tem herança. Não concorre com os descendentes. Beleza. E na comunhão parcial de bens? Depende. Depende do quê? Em relação aos bens comuns, e aí olha que interessante, eu já até vou colocar aqui, deixa eu voltar nas massas patrimoniais. Volta aqui. Em relação aos bens comuns, comunhão parcial, o que o código disse? Bens comuns, ele não herda. Porque ele já tem o quê? 50% de meação. Mas em relação aos bens particulares, ele concorre. Então, ele entraria aqui, ó, junto com os dois filhos em relação a esses bens. Só que nesse nosso exemplo, ele teve o testamento aqui, então aqui está fora, porque ele já ganhou o testamento. Então, é isso que está dizendo o nosso artigo 1829. Na comunhão parcial, ele só concorrerá com os descendentes em relação aos bens particulares. Ou seja, bens adquiridos anteriormente e bens recebidos a título de doação e herança. Essa é a lógica, tá bom? Sobrou que regime aqui? Sobrou o regime da separação convencional. Vocês estão lendo separação convencional em algum lugar? Não. Então, na separação convencional, o cônjuge vai concorrer com os descendentes. E por que o cônjuge vai concorrer com os descendentes? Qual é a lógica? Porque ele não tem meação na separação convencional. Na separação convencional não se comunicam os bens. Se não se comunicam, não tem meação. Se não tem meação, o cônjuge concorre com os descendentes. Ok? Pessoal, fácil até aqui? Fica fácil com essa explicação, né? Comentem aqui para mim. Ficou fácil. Já estamos chegando a quase 4.700 pessoas, acho que a gente consegue chegar. Tem que compartilhar, tá? Tem que compartilhar. Ficou fácil até aqui, entendemos a concorrência cônjuge com os descendentes, beleza. Alguém perguntou, eu já vou responder agora, porque nesse momento sempre me perguntam sobre isso. Professor, mas e... Eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Professor, mas e a súmula 377 do STF? E a súmula 377 do STF? Você vai entender o seguinte... A súmula 377 do STF diz que no regime da separação obrigatória, os bens adquiridos na constância do casamento, eles se comunicam.
Mas a interpretação dada a esta súmula, a interpretação que prevalece é a de que só há comunicação se houver prova do esforço comum. Só há comunicação na separação obrigatória se houver prova do esforço comum. Ó, o cônjuge tem que provar que ele contribuiu para comprar aquele bem. Se ele contribuiu, ele tem direito àquele bem e aí ele recebe por direito próprio, não é herança. Mas 99% dos casos ele não consegue provar. Tá bom? Ok? Súmula 377, então é isso. Eu não vou aprofundar muito na súmula, porque eu já trouxe o conceito dela para vocês aqui. É isso que vocês têm que saber na prática. E eu falei no início, o objetivo aqui é ser objetivo. É ir direto ao ponto e mostrar os detalhes na prática. Então, sabia que alguém ia perguntar aqui sobre súmula 377, eu já respondi. Mas eu quero que vocês acompanhem comigo ainda aqui outra coisa, que é o seguinte, olha só. O inciso 1, então, trata dessa concorrência do cônjuge. E se o cônjuge, e se o falecido não deixar descendentes? Bom, se o falecido não deixar descendentes, eu não aplico mais o inciso 1. Concorda comigo? Porque essa ordem de vocação hereditária, ela é excludente. Eu só passo para o inciso 2 se o falecido não deixar descendentes. Então, vamos para o segundo cenário. O falecido não deixou descendentes, então eu vou para o inciso 2. O que diz o inciso 2? Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Ele diz, basicamente, não havendo descendentes, a herança será entregue aos ascendentes, olha que legal isso aqui, em concorrência com o cônjuge. Anotem o que eu vou falar agora no coração, para vocês nunca mais esquecerem, para a vida, para você que está iniciando, para você que tem experiência, aguarda, o seu momento vai chegar que eu vou aprofundar. Em algum lugar do inciso 2, está escrito algo sobre regime de bens? Não. O 1829 só fala sobre regime de bens no inciso 1. O que significa? Significa dizer que se o falecido não deixar descendentes, e deixar ascendentes, exemplo, pai, mãe, avô, avó vivos, o cônjuge concorrerá com os ascendentes independentemente do regime de bens. Porque não há nada sobre regime de bens no inciso 2. Ele só diz aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. E olha o exemplo maravilhoso aqui para você nunca mais esquecer. Vamos imaginar aqui que o falecido tenha deixado, então, o cônjuge, casado aqui, regime de bens casamento, comunhão universal de bens. Na comunhão universal, o cônjuge tem direito a quê? A nada mais, nada menos do que 50% de tudo. Todo patrimônio, direito próprio, comunhão universal. Significa dizer que o cônjuge, nesse caso, se o falecido não deixar descendentes, o cônjuge vai, na comunhão universal, ele vai ter os 50% direito próprio, meação, e em relação aos outros 50%, ele ainda concorre com os ascendentes. Por quê? Porque o inciso 2 não discrimina regime de bens. Não importa o regime de bens. Professor, então o senhor está me dizendo que se o falecido deixar cônjuge e a mãe, e o regime for comunhão universal, o cônjuge vai ter 50% e depois vai dividir a herança com a mãe? Sim. Ou seja, vai ter 75%, 50 mais 25, e a mãe vai ficar com 25. É isso? É isso. Por quê? Porque o código não discriminou o regime de bens. Mas os tribunais aceitam isso? Claro, de quando o mundo é mundo. Então leve isso para a vida. Já vi muitos advogados errarem aqui. Muitos errando aqui, tá? E depois, se não houver ascendente, o falecido não deixou descendentes, não deixou ascendentes, deixou apenas cônjuge. O cônjuge, obviamente, claro, ele vai herdar o quê? Sozinho. O cônjuge herda sozinho. Professor, o falecido deixou cônjuge e deixou irmãos. Os irmãos concorrem com o cônjuge? Está escrito aqui no inciso 3? Ao cônjuge sobrevivente em concorrência com os colaterais? Não. O cônjuge ou companheiro, união estável aplica normalmente, união afetiva aplica normalmente, herdará tudo sozinho. Os colaterais só receberão
se o falecido não deixar descendentes, não deixar ascendentes e não deixar cônjuge. Aí os colaterais herdam. Então, esse é um rol excludente. E aí, para você nunca mais esquecer mesmo, eu vou te entregar essa planilha, essa tabela. Você vai pegar essa tabela hoje e vai deixar no seu escritório. Olha, pessoal, nós estamos chegando a quase 4.700 pessoas. Deixa eu atualizar aqui para ver. 4.689. Eu acho que a gente consegue chegar a 4.700. Vamos lá, todo mundo fazer um esforço aqui para a gente bater a nossa meta. Tá? Então, eu já vou dar de presente essa tabela para vocês. Quando o cônjuge herda e quando o cônjuge não herda. Aqui você vai pensar no seguinte, ó. Regime de bens. Se for comunhão universal, aí eu coloco há descendentes. Se há descendentes, ele não concorre. Eu até vou escrevendo aqui para vocês irem acompanhando, tá? Para ficar fácil. Então, comunhão universal. Há descendentes, então ele não concorre. Não concorre aqui, tá? Não há descendentes, mas há ascendentes. Ele concorre. Ele concorre com os ascendentes. Não há nem descendentes, nem ascendentes. Então ele herda sozinho. Deixa eu apagar aqui só para vocês não confundirem. Eu vou tirar aqui e vou sempre circulando. Se for na separação obrigatória, obrigatória não tem meação. Se tem descendentes, ele não concorre. Se não tem descendentes, mas tem ascendentes, ele concorre, porque aqui não importa o regime de bens. E se não tem descendentes, não tem ascendentes, ele herda sozinho. Separação convencional. Ele tem meação na separação convencional? Não. Então, se há descendentes, ele concorre com os descendentes, porque ele já não tem meação. E se não tiver descendentes, mas tiver ascendentes, ele concorre com os ascendentes, porque pouco importa o regime de bens. E se não tiver descendentes nem ascendentes, herda sozinho. Comunhão parcial. E na comunhão parcial, como é que funciona? Vamos lá. Olha como fica fácil. Olha como fica fácil. Comunhão parcial. Se tiver descendentes, ele só concorrerá em relação aos bens particulares. Em relação aos bens comuns, ele já tem a meação, então ele não concorre. E os bens particulares? Ele não tem meação, ele concorre. E se o falecido não deixou descendentes e não deixou ascendentes, não deixou descendentes, deixou apenas ascendentes, ele concorrerá com os ascendentes. Se o falecido não deixou descendentes nem ascendentes, ele herda sozinho. Então veja que aqui, ó, não muda. Por quê? Porque pouco importa o regime de bens. Se o falecido não deixou descendentes, o cônjuge concorre com os ascendentes. Se o falecido não deixou descendentes, não deixou ascendentes, ele herda sozinho, pouco importa. Aí ficou fácil. Isso aqui é para vocês levarem para o escritório, vocês vão deixar no escritório, no computador, e sempre que o cliente procurá-los, vocês vão consultar essa tabela. E aí fica fácil, voltando para aquele nosso primeiro exemplo, da linha do tempo do sujeito que morreu, fica fácil. Vamos voltar aqui, olha agora a revisão do que eu disse. Vamos imaginar aqui o seguinte, vamos mudar o regime de bens, só para ficar mais interessante. Vamos mudar o regime de bens, tá? Vamos colocar aqui, ó. Separação convencional de bens. Separação convencional de bens. O falecido, ele não tem testamento, só para ficar fácil aqui para vocês. Separação convencional de bens. O cônjuge tem meação? Não. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar todo esse patrimônio e vou dividir por 3. Os 2 filhos e o cônjuge. Separação convencional de bens. Fácil? Fácil. Vamos mudar o regime? Olha, aula mais prática que essa vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Outro regime de bens. Comunhão universal de bens. O que significa dizer na comunhão universal? Tudo se comunica, certo? Certo. Vou tirar o testamento para facilitar a vida de vocês aqui, mas não muda, tá? Se tiver testamento, eu pago o testamento normalmente. Beleza. Então o que a gente tem que saber? Na comunhão universal, todos os bens se comunicam. Então eu tiro aqui, ó, 50% para o cônjuge, e 50% a herança eu entrego só para esses 2. Fácil. Vamos lá. Separação obrigatória de bens. Na separação obrigatória de bens, há meação? Não.
falecido deixou filhos, o cônjuge concorre com os filhos? Não. Então eu faço o quê? Pego todo esse patrimônio e entrego apenas para os 2 filhos. Professor, na separação obrigatória de bens, o falecido pode deixar testamento? Claro que ele pode deixar o que ele quiser. Ele poderia, por exemplo, nesse regime, pegar esses 2 bens aqui por testamento, tá? E entregar para o cônjuge? Poderia. E como ficaria? Eu pago o cônjuge e o restante eu dou para os herdeiros. Porém, se eu tenho testamento aqui, tá? Se eu tenho testamento, deixa eu voltar aqui. Se eu tenho testamento, o valor desse patrimônio deixado por testamento não pode ultrapassar 50% do valor desses bens. Por quê? Porque isso aqui é legítima. É o patrimônio mínimo que tem que ir para os herdeiros legítimos necessários, 50%. Tá? Então você só vai analisar isso se tiver testamento. Legal? Maravilha. Eu vou falar sobre isso, sobre esse desenho do testamento, na nossa terceira aula, tá? Quarta-feira. Por isso que uma aula é pré-requisito para outra. Tá legal? Beleza. Vamos seguir. Agora vamos para alguns exercícios práticos. Vamos agora atuar na prática, tá? Imaginando aqui casos concretos. Falecido deixou cônjuge, tá? Falecido deixou cônjuge e deixou 4 filhos, tá? 4 filhos. Eu quero que vocês pensem aqui comigo o seguinte. Eu não vou trabalhar com meação. Então vamos imaginar o seguinte. A depender do regime de bens, você já sabe se o cônjuge concorre ou não com os descendentes, tá? Vamos imaginar então aqui que eu já paguei, vamos imaginar, eu vou trabalhar com regime de bens. Vamos imaginar aqui, ó, separação convencional de bens. Na separação convencional, eu tenho meação? Não. Então, o cônjuge, ele vai concorrer com os descendentes, correto? Correto. Então, o cônjuge vai entrar aqui, ó. Tá? Ó. Cônjuge. Beleza. A herança aqui deixada vai ser distribuída de que forma? Muitos aqui estão pensando, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 4 filhos mais o cônjuge, 5. Então, 1/5 para cada, 20% para cada, correto? Errado. Porque o Código Civil vai dizer que quando o cônjuge concorrer com os descendentes, ele tem que receber, no mínimo, 25%. 25%. Tá? Deixa eu fazer um cálculo aqui, então. Eu acho que vai sobrar aqui 18 alguma coisa. Se eu tenho 100, eu tiro 25, então eu tenho 75. Se eu tenho 75 aqui e divido por 4, eu tenho 18,75. Então, nesse meu exemplo, o cônjuge vai receber 25 e os outros herdeiros, cada um, 18,75. 18, vou colocar aqui, ó, cada um com, aqui, ó, 18,75, tá? Cada um desses com 18,75. Professor, isso é injusto. A lei quis assim. Mas cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o seguinte. Essa regra dos 25%, elas só se aplicam na hipótese em que? Só se aplicam na hipótese em que todos os descendentes forem comuns. Porque, ou seja, forem descendentes do falecido e do seu cônjuge. Porque se, por exemplo, esses 3 forem filhos dos 2, mas esse aqui for filho apenas do falecido, eu vou ter nesse caso o que a doutrina chama de concorrência sucessória híbrida. Por que concorrência sucessória híbrida? Porque o cônjuge concorre com filhos comuns e com o filho exclusivo do falecido. Nesse caso de concorrência sucessória híbrida, quando isso ocorrer, eu não vou garantir esses 25%. Aí, nesse caso, eu vou dividir por igual. Ou seja, nesse caso de sucessão de concorrência sucessória
híbrida, eu trago o cônjuge para cá normalmente, mas ele não tem 25%. Aí que eu tenho 5, então, 4 filhos mais o cônjuge, aí é 20% para cada um deles, tá bom? Fácil. Cadê o chat aqui? Pessoal, faz sentido para vocês? Faz sentido? Posso prosseguir? Tô olhando aqui o chat, ó, pessoal falando muito bem da aula. Obrigado, Angélica. Show de bola. Ok. Beleza. Posso prosseguir? Beleza, vamos agora aprofundar, tá? Beleza. Um outro caso prático agora aqui, ó. Outro caso prático importante. Tudo aqui desenhando para vocês, tá? Desenhando para vocês. Olha só, isso acontece muito na prática. Vamos imaginar esse cenário. Vamos imaginar aqui esse cenário do falecido que deixou 4 filhos. Vamos imaginar que esses 4 filhos sejam aqui filhos também do cônjuge. E vamos imaginar que seja aqui o regime da comunhão parcial de bens, tá? Beleza. O cônjuge aqui já tem os seus 50% da meação, tá feliz, tá? O cônjuge tá feliz, 50% aqui meação dele, mas os herdeiros, que são todos filhos também desse cônjuge, vou colocar aqui 50%, os herdeiros vão ficar com os outros 50%, mas eles pensam o seguinte, olha, todos nós já estamos bem, vamos renunciar à nossa herança para nossa mãe? Vamos renunciar, porque aqui eu tenho uma herança de 50%, tá? Ó, isso aqui, ó, é meação. Aqui eu tenho o quê? Os outros 50%? Herança. Aí eles falam, vamos renunciar à nossa herança para nossa mãe? Vamos. Aí eles contratam um advogado. Fala o seguinte, olha, doutor, veja, o seu cliente, ele não sabe o que é renúncia, ele não sabe o que é aceitação, ele não sabe o que é cessão onerosa, ele não sabe o que é cessão gratuita, ele não sabe nada disso. Ele vai falar o seguinte, olha, nós queremos, doutor, deixar a nossa parte para nossa mãe. Aí o advogado, sem pensar, fala, é só renunciar. Beleza. Quando o herdeiro renuncia, é como se ele não fosse herdeiro mais. É como se ele jamais fosse um herdeiro, tivesse sido herdeiro. Então, na renúncia, é como se ele não fosse herdeiro, como se ele não fosse herdeiro, como se ele não fosse herdeiro, como se ele não fosse herdeiro. Qual é o objetivo? Pegar essa herança e jogar aqui para cima, para o cônjuge ficar com tudo. Só que esse advogado, no nosso exemplo, ele não sabia, por exemplo, olha só, que esse filho aqui, ele tinha filho. Ou seja, o falecido tinha um neto. E por que ele não sabia? Porque essa criança ajuizou uma ação de investigação de paternidade. E foi reconhecida como filha desse herdeiro. E agora? E agora que essa herança não vai mais para a mãe. Porque eu tenho um descendente. Quando todos os descendentes, aqui classe dos descendentes, quando todos os descendentes do primeiro grau renunciam, a herança desce para o grau seguinte. Quem são os descendentes de segundo grau? Os netos. Então tem um netinho aqui que vai receber a bolada, que vai receber toda a herança. Ah, mas eles não sabiam. Paciência. Paciência. Não tem como anular? Não. A herança vai para o netinho? Vai. E se eu já tiver feito o inventário? Professor, nós renunciamos, fizemos o inventário extrajudicial, demorou 2 semanas, foi rápido. Esse netinho agora aqui vai ajuizar uma ação de petição de herança. E vai falar assim, ó, minha senhora, que ficou com esse patrimônio, devolve aqui para mim a herança. É isso que ele vai dizer. E por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque você, como especialista, tem que entender a dinâmica familiar. Eu sempre digo o seguinte, meu cliente, numa situação como essa,
Você tem certeza absoluta que nenhum desses descendentes tem filho? É possível que algum deles tenha filho? Se ele disser é impossível que qualquer descendente tenha filho, eu falo, faça a renúncia. Mas eu explico, se aparecer um filho depois, a herança fica com ele. Então você tem que pelo menos explicar para o seu cliente, porque você diz, faça a renúncia. Você vai lá no tabelionato de notas, no cartório, lavra a escritura pública de renúncia e depois o seu cliente é surpreendido. Poderia ser, sabe o que aqui, nessa brincadeira? É possível que surja aqui um filho do próprio falecido. Um filho que ele teve e ninguém... um filho que ele teve e que ninguém sabia. Se todos esses aqui renunciarem, a herança vai ficar só para esse aqui. Então tome muito cuidado com a renúncia. Vou para um outro exemplo agora. Os herdeiros dizem o seguinte, os descendentes, doutora, é impossível que qualquer um de nós tenha filho. E aí você vai dizer, então pode renunciar. Deixa eu voltar aqui, então pode renunciar. Aí beleza, é isso que acontece. Renúncia, 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 renúncia. Só que o falecido aqui, ó, tem um pai vivo, seu pai está vivo. Nesse caso de renúncia, a herança vai para o cônjuge, o que diz o inciso 2? Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então o cônjuge não fica com toda a herança, ele vai ter que dividir com o ascendente do falecido. Então olha como é importante você entender essa dinâmica. Professor, então não vale a pena a renúncia? Vale. Quando é que vale a pena a renúncia? Quando o falecido não tiver ascendentes. Quando é que vale a pena a renúncia? Para o cônjuge herdar tudo sozinho, né? Quando o falecido não tiver ascendentes e quando você tiver certeza que o falecido não tem outro filho fora do casamento e que os filhos do falecido também não têm filhos. Aí faz renúncia. Se tiver uma dúvida, se tiver algum risco de um deles ter filhos, é melhor você fazer o quê? Uma cessão de direitos hereditários. Uma cessão. Tá? Agora, qual é o problema da cessão? Aqui não tem jeito, na renúncia acaba sendo a mesma coisa aqui. Não acaba sendo a mesma coisa porque aqui você vai pagar mais. Porque qual é o problema da cessão? Porque você vai pagar aqui na sucessão o ITCMD, né? Nossa aula de quarta-feira, ITCMD. Você já vai pagar o ITCMD sobre a herança. Só que aqui você vai pagar 2 vezes ITCMD na cessão. Cessão gratuita tem natureza de doação. Então você já paga ITCMD em razão da herança e você já paga ITCMD em razão dessa cessão gratuita de direitos hereditários. Tem um impacto tributário? Tem. É um impacto violento? É. Mas você garante que ele vai herdar tudo sozinho. Tá? Ah, mas e se surgir um herdeiro? Beleza, se surgir um herdeiro, ele vai receber só a cota parte dele. A cota dele. Ele não vai ficar com toda a herança porque todos renunciaram. Eles fizeram a cessão. A cota deles, dos que cederam, continuou com o cônjuge. E você paga para esse herdeiro que surgiu apenas a cota dele. Se você faz renúncia, ele fica com tudo. Então tem essa particularidade aqui, é uma armadilha prática que vocês precisam dominar. Tá bom? Fácil, beleza, show de bola. Show de bola. Ok, estou acompanhando aqui vocês, os comentários aqui no chat, vou seguir. Agora, eu quero abordar com vocês um tema que é de fundamental importância, que é a concorrência do ascendente do cônjuge com os ascendentes. Porque esse momento da aula é o momento da concorrência do cônjuge, né? Dos direitos do cônjuge. Direitos do cônjuge. E quando o falecido não deixar descendentes e deixar só ascendentes, como vai ficar? Aqui, preste muita atenção, tá? Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Olha só, o falecido deixou o cônjuge, vamos imaginar que o falecido deixou pai vivo e mãe viva, tá? Aqui pouco importa se os avós estão vivos. Se tem pai e mãe, os avós já não recebem nada. Beleza.
como é que vai ficar a divisão? Lembrando que se o falecido não deixou descendentes, deixou apenas ascendentes, o cônjuge concorre independentemente do regime de bens. Se for comunhão universal, ele já ficou com 50% da meação e vai concorrer em relação aos outros 50%, beleza? Nós já fizemos aqui a distinção, herança é uma coisa, meação é outra coisa, beleza? Como é que vai ficar essa divisão da herança aqui, cônjuge e ascendentes? Se o falecido deixou pai vivo e mãe viva, eu divido aqui por 3. Portanto, 1/3, 1/3 e 1/3. Fácil? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Pessoal, não se preocupem aqui com o número dos artigos. Não se preocupe. Eu falei, não é aula teórica, é aula prática. Eu mando para vocês, eu garanti, né, o meu e-book, eu mando os dispositivos para vocês. Não se preocupem aqui, tá? Não se preocupem, tá? É aula prática. 1/3, 1/3, 1/3. Beleza. Segundo cenário. O falecido não deixou avós vivos, não deixou mãe viva, deixou apenas pai vivo. 50%, 50% para o cônjuge. Beleza? Beleza. Vamos lá. Deixou o pai ou deixou mãe, tanto faz, tá? Poderia ter deixado só mãe. Beleza, 50, 50. Outro exemplo. Olha só. O falecido deixou. O falecido não deixou mãe viva, tá? Não deixou mãe viva. Deixou pai vivo, não deixou avô paterno, não deixou avô materno, mas deixou o falecido que deixou avós maternos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o falecido deixou cônjuge, deixou pai e deixou avós maternos. Nesse caso, os avós maternos recebem alguma coisa? Não. Eu continuo pagando 50% e 50%. Por quê? Porque na classe dos ascendentes não existe aqui, ó, direito de representação. Não existe. Os avós não substituem o filho. Tá? Não substituem. Então, mesmo que haja, e aí, olha só que legal, eu gosto sempre de abordar sobre outra perspectiva, só para vocês terem aqui uma compreensão melhor, tá? Eu costumo dizer o seguinte, ó, aqui o cônjuge vai ter os 50%, né? Veja, eu vou colocar de outra cor. Na classe dos ascendentes, primeiro grau de uma linha paterna, jamais concorrerá com o segundo grau da linha materna. Primeiro grau da linha materna jamais concorrerá com o segundo grau da linha materna e vice-versa. Então, se o falecido, por exemplo, mudando o exemplo, deixasse mãe, não deixasse pai, não deixasse avós e deixasse apenas o avô paterno, como não há direito de representação, não há concorrência desse primeiro grau com esse segundo grau. Eu pagaria o quê? Mesma coisa, pagaria 50% para a avó materna e 50% para o cônjuge. Ok? Beleza. Beleza. Agora vamos aprofundar. Falecido deixou cônjuge. Falecido não deixou pai. Falecido não deixou mãe. Falecido deixou avós paternos e avós maternos. Como é que eu vou dividir aqui? De cara, eu já garanto 50% para o cônjuge. E os outros 50%? Eu coloco 25 para um lado e 25 para o outro.
Então, 25 aqui eu vou dividir por 2, ó. Eu tenho, então, 12,5 para esse, 12,5 para ela, 12,5 para o avô materno e 12,5 para a avó materna. É isso que você faz. Você dá 50% para o cônjuge e os outros 50% você joga 25 para a linha paterna e 25 para a linha materna. Vamos agora um outro exemplo. Falecido deixou cônjuge, não deixou mãe, não deixou pai, não deixou avó materna. E deixou avô, não deixou avó paterna. Deixou avô paterno, deixou esse aqui, e deixou avô e avó materna. 50% para o cônjuge. Veja, como não tem pai nem mãe, já é 50% para o cônjuge. E depois, 25 para um lado e 25 para o outro. Só tem o avô paterno, ele ganha os 25 da linha paterna. E os outros da linha materna, eles vão receber menos, 12,5 cada um, 12,5 e 12,5. Pegaram? Então, quando deixar só avós, eu sempre faço o seguinte, dou os 50% para o cônjuge e os outros 50% aqui da herança, eu divido para as linhas. Então, 25% para a linha paterna e 25% para a linha materna. Como na linha paterna só tem o avô paterno, ele recebe os 25%. E na materna tem o avô e a avó, aí 12,5 para cada um. Fácil? Show de bola? Chat, fala comigo. Deu para entender? Posso prosseguir? Vamos aprofundar, vamos agora para a parte mais importante da aula. Que agora o bicho pega ainda mais, tá? Legal? Avós são herdeiros legítimos? São, que são ascendentes. São herdeiros legítimos necessários. Beleza. Vou seguir aqui. Vou seguir, tá? Vamos lá. Agora o bicho começa a pegar. Primeira coisa, o que entra e o que não entra no inventário, tá? Agora, a terceira parte da nossa aula é dedicada àquilo que entra e àquilo que não entra no inventário. Primeira coisa, seguro. O seguro entra no inventário? Seguro entra no inventário? A resposta é depende. Depende. Muito cuidado com o seguro, tá? Que tipo de seguro você precisa saber? Olha só, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Depende, ó. Imaginem um seguro de vida. Seguro de vida. Seguro de vida aqui, queridas amigas e amigos, no seguro de vida nós temos quem? No seguro de vida nós temos um beneficiário. Concorda comigo? Deixa eu apagar aqui que não ficou legal. No seguro de vida nós temos um beneficiário. Então eu tenho aqui um seguro de vida. Quem é o beneficiário? A pessoa eleita pelo segurado, pelo instituidor. Eu tenho o beneficiário. O pagamento do seguro de vida, ele é feito diretamente ao beneficiário. Então o sujeito deixou o seguro de vida para contemplar os filhos. Não é herança, é direito próprio dos filhos. O banco, a seguradora, vai pagar diretamente para os filhos. E se o falecido não deixou nenhum beneficiário específico, eu sigo a ordem de vocação hereditária, mas sem levar a indenização securitária para o inventário. A seguradora paga direto para aqueles herdeiros. É pagamento direto. Não vai para o inventário, consequentemente, não há ITCMD. Agora, vamos imaginar aqui, por exemplo, um seguro de automóvel. Seguro de automóvel. Qual é o objetivo do seguro de automóvel? Consertar o veículo. Você leva aciona a seguradora e ela paga o conserto. E se der perda total? Você recebe o valor. Quem receberia o valor do seguro do automóvel? O dono do automóvel que morreu. Então, no seguro de automóvel, por exemplo, quem é o beneficiário? O próprio falecido. Então, beneficiário aqui é o F, ó, o falecido. Então, esse é um patrimônio do espólio. Aqui eu levo, então, essa indenização securitária para o inventário. Eu levo essa indenização securitária para o inventário.
Vai ter ITCMD aqui? Vai. Claro que vai. Porque aqui eu tenho que levar para o inventário para distribuir para os herdeiros. Então, a lógica do seguro é: quem é o beneficiário? Se o beneficiário for o descendente, o herdeiro, ele recebe direto. Se o beneficiário for o próprio falecido, aí, como não tem mais essa pessoa, ela foi sucedida pelo espólio. Existe aí o espólio. Então eu levo para o inventário e pago o ITCMD. Ok? Fácil? Show de bola. Perguntaram sobre o seguro prestamista. Olha que pergunta interessante. Seguro prestamista. E aí, vai ter ITCMD? O seguro prestamista, ele quita o contrato. Não tem ITCMD nesse seguro, porque ele quitou o contrato. O contrato de financiamento está quitado, eu vou pagar agora o ITCMD sobre o patrimônio todo. Então, o imóvel financiado. Seguro prestamista quitou, o ITCMD incidirá sobre o imóvel como um todo, porque ele foi quitado. Tá legal? Assim fica fácil, né, pessoal? Até brincou aqui, ó. Agora fica fácil. Vamos lá. Vamos prosseguir. Previdência privada. Aqui, famoso VGBL, famoso PGBL. A previdência privada, ela pode ter dupla natureza, tá? Dupla natureza. Natureza previdenciária e natureza securitária, de seguro. Geralmente, nesses planos, o que nós temos? Qual é o objetivo? O sujeito paga mensalmente um valor para acumular um patrimônio e no final da sua vida, lá no adiantar da sua vida, ele pegar esse patrimônio e transformar em aposentadoria. Esse é o objetivo. Quando ele morre, o patrimônio que ele acumulou é pago a um beneficiário eleito por ele. Então ele vai dizer, olha, eu quero que, em caso de morte, esse patrimônio seja pago ao meu filho Pedro. Ele tem 3 filhos, mas ele quer que o Pedro receba. Isso é seguro. E se tem natureza securitária aqui, não vai para o inventário. E se não vai para o inventário, não recolhe ITCMD. O próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive, declarou inconstitucional lei do Estado do Rio de Janeiro, dispositivo, que tratava da incidência do ITCMD sobre previdência privada. Não incide. Esse valor é pago diretamente ao beneficiário, tá? Então aqui tome muito cuidado com isso. Só que olha que interessante. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a IAJUR, tá? Que é a nossa inteligência artificial. Eu vou trazer um caso aqui. Vamos imaginar que você receba o seu cliente, você atue para o seu cliente e no inventário, vamos imaginar que o seu cliente tenha recebido um VGBL. O pai dele faleceu, deixou o VGBL e contemplou o seu cliente. Seu cliente recebeu o VGBL. Um dos herdeiros no inventário diz o seguinte: doutor, excelência, né, juiz, o meu irmão recebeu o VGBL, então tem que descontar da herança dele esse VGBL que ele recebeu. E aí você precisa construir um fundamento para isso. Você levaria, certamente todos nós levaríamos aqui, algumas horas, pelo menos, para construir um fundamento sobre o VGBL. Eu trouxe um caso aqui, vou pegar esse exemplo que eu trouxe e vou pegar aqui, ó, previdência privada. Vou criar um caso aqui e vou jogar lá na nossa IAJUR, tá? Deixa eu jogar lá na IAJUR. Ó, essa é a IAJUR, a minha inteligência artificial que eu desenvolvi, né? Contratei uma empresa especializada nisso e ela fez o IAJUR. E aqui na nossa inteligência artificial, eu vou escolher aqui, ó, manifestação processual, que eu quero criar uma manifestação processual para combater essa alegação do herdeiro que falou, olha, ele recebeu o VGBL, ele tem que descontar da herança. E aqui eu vou pegar o caso e vou colar. Eu já trouxe aqui para ficar fácil. Ó, acompanha comigo aqui, ó. Eu estou falando com a minha inteligência artificial. Sou advogado e atuo em um inventário. Defendo os interesses do herdeiro Pedro.
o qual foi contemplado com pagamento realizado pelo Banco Itaú a título de VGBL deixado pelo falecido Antônio, pai de Pedro. Um dos herdeiros, Carlos, apresentou petição no inventário exigindo desconto do valor recebido por Pedro a título de VGBL. Eu quero dizer o seguinte, juiz, não tem que descontar, é direito próprio. Aí eu vou falar para Iajur. Crie, por favor, uma fundamentação completa defendendo o direito autônomo de Pedro ao valor do VGBL, bem como a impossibilidade de o valor do VGBL ser descontado da sua herança. Olha o que eu falei para Iá. A fundamentação deve ser completa, a fundamentação deve apresentar o entendimento doutrinário, a fundamentação deve citar todos os positivos legais aplicáveis. E aí eu vou dar o comando para ela. Veja, como eu disse, a inteligência artificial ela não substitui os advogados, mas você tem que utilizá-la a seu favor. O que nós queremos com ela? Que ela acelere a nossa produção. Eu quero que você tenha mais tempo para prospectar novos clientes. Eu quero que você tenha tempo para você cuidar do seu escritório, da sua advocacia como um modelo de negócio. Então você vai ter uma ferramenta para você construir fundamentos de forma muito mais rápida, para que os seus resultados sejam resultados mais assertivos e mais acelerados, mais rápidos. É com isso que você vai trabalhar no dia a dia. Ao invés de você ficar ali horas e horas pesquisando, buscando os dispositivos, buscando construir ali um texto persuasivo, você vai colocar isso na sua IA, ela vai começar a puxar as informações. Ela já respondeu, ela vai começar a puxar as informações e olha o texto que ela vai escrever para você. Ela já dividiu em tópicos. Da natureza autônoma do VGBL. O valor recebido por Pedro a título de VGBL, ela já deu o conceito, vida gerador de benefício livre, não deve ser trazido à colação nem descontado do seu quinhão hereditário, dada a natureza autônoma desse benefício. O Código Civil equipara para essa finalidade VGBL a natureza de seguro de vida, artigo 794 do Código Civil. Assim, o valor pago pelo banco ao beneficiário indicado em contrato de VGBL, tal como ocorre com o seguro de vida, não se integra ao monte partilhável do inventário. Olha que espetáculo isso. Entendimento doutrinário. A doutrina sucessória moderna consolida o entendimento de que o VGBL possui natureza securitária, distinguindo-se de outras aplicações financeiras, pois há a indicação de beneficiário. O VGBL, ainda que acessível a resgate durante a vida sob ângulo sucessório, olha o nível técnico, né? É regido pela lógica do seguro, não poupança e não investimento, destinando-se diretamente a beneficiários. A partilha de tais valores entre herdeiros ou sua colação somente seria possível em caso de comprovada fraude ou simulação destinada a prejudicar herdeiros do Estado, o que não é alegado nem comprovado nos autos. Ela te ajuda a fundamentar, isso aqui é espetacular. Posicionamento jurídico prático, aí ela fala, dos dispositivos aplicáveis, ela coloca, e olha a conclusão. Portanto, diante da clareza dos dispositivos legais do entendimento pacificado na doutrina, resta inequívoco que o pagamento do VGBL a Pedro representa direito próprio e autônomo, não submetendo a colação ou a desconto seu quinhão hereditário. Amigos e amigas, bem-vindo à tecnologia. Por quê? Porque a IA demorou 1 minuto para processar a inteligência que eu coloquei nela e ela me trouxe a fundamentação que eu pedi. Eu pedi uma fundamentação, eu já tenho uma petição pronta aqui. Se eu quiser pedir para que ela transforme isso em uma petição, ela transforma em petição. Com endereçamento, nome da parte. Olha que legal isso. Vocês gostaram? Impressionada, disse aqui a Rosilene. Veja, eu falei, vocês não precisam mais de teoria, vocês precisam de prática. E eu quero dar para vocês tecnologia também. Isso aqui é tecnologia, isso não te substitui. Lembre-se, você tem que ter o conhecimento, porque você vai lapidar esse fundamento, deixar com a sua cara. Então você tem que conferir. Ela pode errar? Pode. A inteligência artificial também erra, por isso que você tem que ter o conhecimento. Então, olha que fantástico isso. Ó, gostei aqui, a Sandra, choquei. Eu fiquei chocado quando eu recebi a primeira versão da Iajur, tá? Vamos lá. Pessoal, bens da empresa do falecido. Vamos imaginar que a empresa do falecido aqui tenha um imóvel, tá? Tenha um imóvel. Esse imóvel vai para o inventário? Resposta, não. Por quê?
Porque quando o falecido tem uma empresa, os bens em nome da empresa pertencem à empresa e não a ele. O que eu levo para o inventário? As cotas sociais, tá? Então você vai pensar no seguinte, ó. Você vai pensar no seguinte, o falecido tem uma empresa, aqui, essa aqui é a empresa, e ele tem outros sócios, tá? Ele tem outros sócios. E esse é o nosso falecido. E ele tem aqui, ó, 30% dessa empresa. E essa empresa tem vários bens. Carros, caminhões, imóveis, vários bens. O que eu levo para o inventário? Os 30% que ele tem na empresa, as cotas dele. Então eu vou ter que fazer o quê? Uma apuração de haveres. Aula de amanhã. Na aula de amanhã eu vou falar sobre isso aqui. Eu tenho que avaliar esses 30%. Professor, eu peguei o contrato social. O contrato social diz que essa empresa, o capital social dela é de 100 mil reais. Só que só de bens, essa empresa tem pelo menos uns 20 milhões. Então a empresa não vale 100 mil reais. Vale pelo menos 20 milhões. Se eu tenho, vamos imaginar que ela valha 30 milhões. Porque tem outro ativo, clientela, etc. Então, os 30% aqui desse cliente, aqui, vai equivaler a quase ali 10 milhões, tá? Vai ali a 9 milhões. Então ele tem o capital, as cotas dele valem 9 milhões. Então veja, os bens da empresa não vão para o inventário. Para o inventário vão as cotas deixadas. Cotas não são bens imóveis, são bens móveis. Então, bens em nome da empresa não vão para o inventário, vão as cotas deixadas pelo falecido, tá? Imóveis irregulares. Os imóveis irregulares vão para o inventário? Muito cuidado com isso, prestem muita atenção. Olha como a aula de hoje vale mais do que muitos cursos aí de 2, 3, 4 mil reais que vocês pagam, tá? Só a aula de hoje, primeira aula gratuita aqui para vocês. Os imóveis irregulares. Aqui você tem que saber o seguinte, depende do imóvel irregular, depende da irregularidade. Por que o imóvel é irregular? Vou colocar uma interrogação aqui, esse imóvel é irregular por quê? Porque esse imóvel pertence ao poder público? Então é um bem, por exemplo, da União? É um bem de um município? É um bem do Estado? Ou esse imóvel é irregular porque ele não está, vou colocar aqui, ó, registro. Porque ele não está registrado em nome do falecido. Bom, se ele for um bem público, eu não levo ele para o inventário, não posso levar para o inventário. Tá? Eu posso levar eventuais direitos possessórios. Isso eu posso. Mas é uma outra discussão, tá? Que vai envolver direito administrativo também. Mas geralmente, essa irregularidade, quando a gente fala em irregularidade, ela está relacionada ao fato de o imóvel não estar registrado em nome do falecido. Exemplo, sujeito deixou um contrato de gaveta. Tá? Aqui, ó. Contrato de gaveta. Se o sujeito deixou um instrumento particular, o falecido, um contrato de gaveta, significa dizer que ele não era proprietário daquele imóvel. Porque ele não tinha o registro. O imóvel não está registrado em nome do falecido. Você vai levar para o inventário? Você não vai levar o imóvel. Então você não vai, nas primeiras declarações, colocar imóvel, matrícula tal, situado na rua tal, etc. Não. Você vai dizer o seguinte, direitos possessórios e eventuais direitos aquisitivos sobre imóvel. Então, nesse caso, você vai levar os direitos possessórios. Professor, posso partilhar a posse no inventário? Pode. Porque o falecido não deixou o imóvel não estava registrado no nome dele, ele deixou os direitos possessórios. Ele tinha posse sobre esse imóvel. Isso tem que ser levado ao inventário,
Porque o STJ já decidiu que os direitos possessórios têm um reflexo econômico. Tem um reflexo econômico. Então, você leva ali os direitos possessórios. Professor, vou ter que pagar o ITCMD sobre os direitos possessórios? Vai ter que pagar o ITCMD, tá? Não tem como fugir do ITCMD. Professor, eu posso fazer uma usucapião? Porque veja, se o imóvel não estava registrado em nome do falecido, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer então, já resolvi. Eu vou fazer então uma usucapião. Usucapião em nome dos herdeiros, diretamente em nome dos herdeiros. Porque ao fazer a usucapião em nome diretamente dos herdeiros, eu não pago, não há incidência de ITBI e também não há incidência de ITCMD. É verdade isso? É verdade. O usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, não incide nem ITBI nem ITCMD. Agora, muito cuidado. Cuidado para você não burlar o inventário por meio da usucapião. Eu sempre digo para os meus alunos, honestidade intelectual. Se o falecido em vida já havia preenchido os requisitos da usucapião, significa dizer que ele já havia adquirido a propriedade pela usucapião. Então você vai ter que ajuizar uma ação de usucapião em nome do espólio, para que o imóvel seja registrado em nome do falecido. Professor, o imóvel vai ser registrado em nome do falecido? Vai. E aí você fazer depois o inventário do imóvel. Então, qual seria uma... Agora, e se o falecido não tivesse ainda preenchido os requisitos? Aí houve a successio possessionis. Você soma as posses. O falecido tinha 10 anos de posse. Os herdeiros ficam mais 5 anos, 10 mais 5, 15, os herdeiros ajuizam o usucapião extraordinário. Beleza, aí pode. Agora, se o falecido já havia preenchido os requisitos, você não pode burlar o inventário. Tem muito professor ensinando de forma errada, tá? Por aí. Cuidado, não pode. Porque você pode pagar as custas iniciais e o seu processo é extinto, processo de usucapião. E por fim, e se você não quiser ajuizar o usucapião em nome do espólio, você faz o inventário dos direitos de posse, tá? Divide a posse e depois, aí sim, os herdeiros que já adquiriram a posse, aí eles podem regularizar pela usucapião, tá? Olha quanta informação relevante para a prática de vocês, tá? Pessoal, cadê o pessoal? Só atualizar. Muito bem, voltamos já. Olha só atualizar e aí, para a gente fechar com chave de ouro e passar para o sorteio do nosso Apple iPad, bens em nome do cônjuge sobrevivente. Bens em nome do cônjuge sobrevivente. O que nós temos que saber sobre bens em nome do cônjuge sobrevivente? Será que os bens que estão registrados em nome do cônjuge sobrevivente, eles devem ir para o inventário? Aí eu vou mostrar para vocês uma técnica que é muito importante, pessoal. Uma técnica muito importante, que é a seguinte. Olha só, técnica muito importante. Depende aqui do regime de bens. Depende do regime de bens do casamento. Porque olha que interessante. E aí eu vou falar o que eu fiz num caso prático. Como eu peguei o cônjuge de calça curta. Olha só, vamos imaginar aqui, ó. Regime da separação convencional de bens. Regime da separação convencional de bens. Se o regime é da separação convencional, você aprendeu comigo no início. O cônjuge não tem meação, logo ele vai herdar. Concorda comigo? Beleza. Só que no regime da separação convencional de bens, os bens que estão em nome do cônjuge sobrevivente, eles não vão para o inventário. Os bens são particulares, mas esse cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido, na herança. Olha que legal.
E aqui eu vou elogiar vocês que estão presentes aqui. Porque nós tivemos que reiniciar aqui a transmissão e todo mundo voltou para a aula. Olha só. O pessoal está comprometido. Tenho que dar os parabéns a todos vocês que estão investindo tempo na aula de hoje. E eu falei que essa imersão seria uma imersão de verdade. Conteúdo sem parar. Para quem quer de fato dominar essa área. Vocês já participaram de vários eventos, tenho certeza, já participei de cursos assim também, onde o professor fica falando que vai contar um segredo no final, e só quer vender cursos para vocês. Aqui eu tenho uma missão que é entregar conteúdo, tá? Então, como separação convencional de bens. Os bens do cônjuge sobrevivente não vão para o inventário, beleza, tá? Não vão para o inventário. Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens. Comunhão parcial, os bens particulares não entram no inventário, obviamente, mas os bens comuns, sim, devem ir para o inventário. Porque se o cônjuge sobrevivente era meeiro do falecido, o falecido também era meeiro do cônjuge sobrevivente. Então, os bens que estão registrados em nome do cônjuge sobrevivente, se esses bens tiverem sido adquiridos na constância do casamento, esses bens devem para o inventário, porque 50% pertenciam ao falecido. E na comunhão universal, mesma coisa. Tudo se comunica, os bens registrados em nome do cônjuge sobrevivente vão para o inventário. Tá? Agora, para finalizar, com chave de ouro, para a gente passar para o sorteio, olha o caso em que eu atuei. O falecido era casado sob regime da comunhão parcial de bens. Ok? Beleza. Só que o cônjuge, todos os bens em nome do cônjuge eram bens particulares. Esse cônjuge aqui tinha aqui, ó, 3 imóveis, todos particulares, porque todos adquiridos antes do casamento. Beleza? Beleza. Fez o inventário e aí, obviamente, que esses imóveis não vão para o inventário, porque eram bens particulares do cônjuge. Não se comunicavam. Aí, o cônjuge, juiz, eu tenho direito a 50% de todo o patrimônio dele, porque o patrimônio dele foi adquirido na constância do casamento, mas os meus bens particulares não vão entrar no inventário porque são bens particulares, são incomunicáveis. Aí, olha só, falou isso, o juiz fez o quê? Concordou, tá certo? E partilhou. Os bens foram partilhados. Tempos depois, os herdeiros me procuraram. Doutor, não sei, a gente acha que tem alguma coisa que o advogado não soube explicar. Não soube explicar. Eu falei, eu sei o que ele não soube explicar. Olha a diferença do especialista para o generalista. Eu falei, eu sei o que ele não soube explicar. O quê? Eu falei, quais são esses bens particulares? Aí eles falaram, é uma casa alugada e 2 predinhos. Um tinha, vou chutar aqui, tá? 12 salas e o outro tinha, sei lá, 4 apartamentos, todos para aluguel. Eu falei, sabe por quê? Porque, sabe o que ele não soube explicar? Esses imóveis são particulares, eles não vão para o inventário. Mas os frutos tinham que ir para o inventário. Então, na verdade, você tinha que ter pedido para o cônjuge apresentar todos os aluguéis recebidos e não partilhados. Porque a gente já sabia, essa pessoa tinha uma conta bancária onde ela recebia os aluguéis. Ela recebia os aluguéis lá. Os imóveis não tinham que ir para o inventário, mas os valores depositados na conta bancária, sim. Porque, embora os bens particulares não se comuniquem, os frutos se comunicam. Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês? Olha a diferença do especialista para o generalista. É esse nível de conhecimento que vocês precisam ter. Só assim
vocês vão dominar o mercado jurídico local. Eu não quero que a pessoa procure vocês porque vocês vão dar um desconto. Vocês não vão dar desconto. A pessoa vai querer pagar pelo conhecimento que vocês têm e pelo resultado que vocês entregam. Se você quer se destacar, seja um especialista. Escreva aqui embaixo para mim, serei especialista em inventários. Serei especialista em inventários. Tá? Esse nível é raro, alguém falou. Vocês terão esse nível. É para vocês dominarem a área mais lucrativa da advocacia. E antes do sorteio, agora, para a gente chegar, já chegamos ao final da nossa aula, um recado e o sorteio do Apple iPad. Primeiro recado, tá? Vocês vão lá no meu último post, no post que eu acabei de publicar, e que eu pergunto, eu escrevi um texto bem bonito, eu quero que vocês leiam esse texto. Leiam, por favor, o texto que eu escrevi no meu último post do Instagram. Quem não me acompanha no Instagram, já começa a me seguir lá. E nesse post, no meu último post, vocês vão marcar 2 advogados e vão escrever o seguinte: assistam a essa aula sobre inventários. Vamos compartilhar conhecimento. Eu falei no início que a minha missão é compartilhar conhecimento. E eu quero que vocês me ajudem a compartilhar, porque eu tenho absoluta certeza que há muitos colegas de vocês precisando desse conteúdo também. Tá? Precisando desse conteúdo também. Então vocês vão fazer isso no meu último post. Combinado? É a única coisa que eu peço para vocês na aula de hoje. Só que vocês me ajudem a compartilhar. Vão marcar 2 advogados e vão convidá-los para assistir. E agora chegamos aqui no nosso sorteio. Como vai funcionar o sorteio? Prestem muita atenção. Nós vamos colocar agora aqui no chat, tá? Nós vamos colocar aqui no chat um formulário em que vocês vão colocar apenas o nome e o e-mail. É isso, né, equipe? Nome, e-mail e o número de telefone. Eu vou deixar esse formulário, vai ficar aqui em cima do chat, tá? Onde vocês estão escrevendo, olha lá, tá na cor preta e amarela, participe do sorteio. Vocês vão clicar nesse link, vão preencher com o nome, com o telefone e com o e-mail. Eu vou deixar esse formulário aberto por 3 minutos. Depois, eu vou puxar e pegar esse formulário e eu vou sortear um de vocês, tá? E lembrando, pessoal, professor, como é que eu faço para acompanhar aqui as próximas aulas, o link, a aula de amanhã, o material, o e-book que você prometeu e que vai disponibilizar no nosso grupo oficial? E onde está o link do nosso grupo oficial? Aqui na descrição, né, equipe? Tá na descrição. Na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, tem o link para você entrar para o meu grupo oficial do WhatsApp, tá? Lembrando, não aceitem, não confiem em mensagens enviadas no particular por outros números. Nós temos lá no nosso grupo oficial os números oficiais, a gente sempre coloca a lista dos números oficiais. Confie apenas no grupo oficial e confie apenas nos números oficiais. O nosso DDD é 61, então não confie em outros números. Se não for 61, já não confia, não acredita. Ah, tem uma mentoria do professor por R$60, por R$100. É mentira. É mentira. Tem um curso com 50%, você ganhou, foi na promoção. Esquece, não tem. A nossa imersão é gratuita, tá? Não confiem, eu sempre faço esse alerta porque o evento é aberto e a gente sabe que quando o evento é aberto, todos nós estamos sujeitos a pessoas mal intencionadas, tá bom? Ó, já escreveram? Se você já escreveu, se você já colocou aí, preencheu o formulário, comenta aqui para mim, ó. Já preenchi, formulário preenchido, ó. O Cléo já colocou, formulário preenchido, tá? Formulário preenchido. Quem não entrou para o grupo VIP, para o meu grupo oficial da imersão, link aqui embaixo, clica lá e já entra para o grupo do WhatsApp. Amanhã eu vou mandar o material e amanhã eu vou mandar também o link da aula de amanhã. A aula de amanhã, a aula fundamental, imprescindível, é a continuação dessa aula. Inventário do início ao fim, procedimento, estratégias, técnicas, como acelerar, as armadilhas do inventário, tudo que você precisa saber do passo a passo. Eu vou te entregar um plano para você seguir, tá? Então, pessoal, já preencheu, agora a minha equipe vai pegar esse formulário e a gente vai compartilhar depois o sorteador, né? Eu vou saber qual é o número de 1 a X e depois o sorteador sorteia então pra gente.
Ó, pessoal aqui gostou demais. E aí, galera, gostaram da aula? O que vocês acharam da aula? Em uma palavra, escrevam aí o que vocês acharam da aula. Olha só, 2.000 pessoas se inscreveram? Já preencheram? 2.000, cravou 2.000? Caraca, geralmente é 1.900 e alguma coisa, 2.900 e tanto, beleza. Ó, aumentou? Então tem que tirar do chat. Primeiro tira do chat o formulário, que outras pessoas se inscreveram. Então pera aí que nós temos, primeiro vamos tirar o formulário do chat, que já terminou, e aí a gente já tem o valor exato. Já tem o número exato. Tá no chat ainda. Fechou o chat? Sim, agora temos 2.562 pessoas. Então, 2.562 pessoas, aumentou. Agora sim. Ó, o pessoal falou aqui, ó. Eu pedi para falar, aula maravilhosa, show, espetacular, esclarecedora, ótima aula, incrível, muito obrigado. Pessoal, então, peraí, 2.562 pessoas, tá? Então nós temos uma planilha, todo mundo que preencheu aqui, a pessoa do número 1 ao número 2.562. Vamos sortear agora para saber quem é o número. 1, 2, 3 e vai. Número 730. Agora a minha equipe vai puxar na planilha quem é a pessoa 730 da equipe. Só cuidar na hora de publicar para não sair o e-mail e o telefone, tá? Número 730. Agora a gente vai colocar essa pessoa na planilha, localizá-la na planilha. E se você estiver ao vivo, eu quero que você grite aqui para mim, eu ganhei, para eu saber, tá? Ó, aula perfeita, aula espetacular. Fico muito, muito, muito feliz. Muito obrigado. E amanhã tem mais. Só está começando. Deixa eu ver aqui se vocês já foram no meu Instagram para poder indicar a aula para outras pessoas. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, muito bem. Vocês estão fazendo aí, ó. Vocês indicaram. Só temos 282 comentários aqui no Instagram, pessoal. Todo mundo lá no Instagram indicando, marcando 2 pessoas, tá bom? Vamos que vamos. E agora? Já temos o sorteado? Quem é o sorteado ou a sorteada? 1, 2, 3 e na tela. Não tô vendo. Opa, qual o nome? Paulo Amorim. Paulo Amorim. Paulo Amorim. Cadê você, Paulo? Tá aí? Paulo Amorim. O Paulo colocou aqui às 21 horas, 55 minutos e 42 segundos. Cadê o Paulo? Se o Paulo estiver aí, coloca eu, bem alto, bem grande aí, caixa alta. Pessoal, vamos parabenizar o Paulo. Paulo, eu sempre digo o seguinte, quando alguém ganha um sorteio aqui é porque você tinha que estar nesse momento, você tinha que estar aqui. Deus quis que você ganhasse esse Apple iPad. Olha aqui, ah não, Eduardo, não é Eduardo não. Ah, eu ganhei muito conhecimento do seu Eduardo. Tomei um susto aqui, Eduardo. Eduardo me trollou. Eu ganhei, eu parei aqui, ele disse muito conhecimento. Obrigado, querido. Parabéns, Paulo. Todo mundo parabenizando o Paulo. Paulo, Deus quis que você ganhasse esse prêmio. Você vai mandar um direct, por favor, para minha equipe, lá no @direito processual aplicado. @direito processual aplicado. Você vai mandar um direct lá no Instagram e a equipe vai entrar em contato com você depois para poder enviar o Apple iPad. E amanhã temos a nossa aula 2 e teremos o sorteio da nossa coleção de obras de direito sucessório, Doutrina em Direito das Sucessões. Queridas amigas, queridos amigos, um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Parabéns por vocês estarem investindo tempo no conhecimento. Eu tenho absoluta certeza que vocês colherão muitos frutos na advocacia sucessória e hoje foi só o início. Amanhã tem mais. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 20 horas.